E pessoal, beleza? A gente está no terceiro episódio hoje do Que Me Conta, hoje com a nossa querida professora Eni Maria Vieira, que é graduada e licenciada pela Universidade José Rosário Valano, é isso mesmo? Velano, da Unifenas, em Química, fazendo seu mestrado em Química Analítica pelo Instituto de Química e Física de São Carlos, e seu doutorado também em Química Analítica no nosso IQISC, e pós-doutorada pela National Water Research Institute, no Canadá. Atualmente, professora no nosso ilustríssimo Instituto de Química de São Carlos. Professora, é isso que a gente conseguiu encontrar na internet, né, tudo mais, e agora a gente quer saber um pouco mais de você. Conte-me mais pra gente, o que se conta pra gente, de onde você veio, né, começar assim. Nasceu aonde, professora? Eu nasci na fazenda da minha avó, no município de Campestre, em Minas Gerais, no sul de Minas, próximo a Poços de Caldas, uns 70 quilômetros de Poços de Caldas. E depois nós mudamos mais para perto de Poços, né, onde que foi dividida a fazenda da minha avó e ficou um sítio para os meus pais. E lá eu fui criada e estudava numa cidade, quando estudava na fazenda, né, quando as primas da minha mãe, que eram professoras, depois eu fui para Bandeira do Sul, onde que é uma cidadezinha bem pequenininha, né, para estudar. Mas não tinha o ensino fundamental, que hoje é diferente, né, mas o ginásio, né, não tinha lá e era pago. Depois teve, né, abriram esse curso, né, mas era pago, não era do Estado. E aí não dava, porque nós somos vários filhos, né, e aí eu tinha certeza que eu iria estudar para frente, eu tinha essa certeza comigo. E que então, já que meus irmãos precisavam de estudar, eu abri mão para que eles pudessem estudar esse começo, e eu fiquei sem estudar um tempo, né, e nisso... eu preciso falar aqui dos pais dos meus irmãos, né? Eu tenho a minha mãe, meu pai já viajou para bem distante, né? A gente não vê ele. Eu sou a mais velha de 6 irmãos, né? Nos meus irmãos tem a minha irmã e eu, né? E levei a minha irmã para fazer química, ela fez química, só que ela foi ser professora do ensino médio, que ela tinha o ideal de mudar, né, assim, o ensino e tudo mais, e eu queria estudar sempre mais, né, então, por isso que aqui estou. Caraca, que legal. E você começou estudando dentro de casa mesmo, assim, e seus irmãos que estavam fora da escola? Nessa escola, porque não dava para pagar para todo mundo, né. Entendi. E vocês, desculpa a pergunta, vocês são quantos irmãos, professora? Somos 6, eu sou a mais velha de todos. Caraca, família grande, né? Bacana. É grande. Quem vendo imagina, né? Vai sair muito diferente. E uma coisa que... Posso fazer um parênteses aí? Eu fui terminar o ensino médio, o ensino fundamental, na verdade, né? O ginásio, eu fui terminar ele, eu tinha 19 anos e meio, porque aos 19 anos eu ainda trabalhava no sítio. Ajudava a colher café, arroz, feijão, essas coisas todas. E aí, depois disso que eu fui que nós mudamos para Poços de Caldas, que eu fui terminar o antigo ginásio, para depois eu fiz o curso técnico em Química. Mas nesse período, né, depois vocês vão falar sobre o sabonete lá, e aí eu conto essa história do sabonete mais para frente, que foi nessa época, quando eu tinha uns 8 anos, eu acho, coisa assim. Muito legal, professora. E aí, a gente queria saber, tipo, no seu tempo livre, o que você gosta de fazer? Se você tem algum hobby que não está relacionado à carreira. Eu imagino que, como você trabalhava, né, plantando café, essas coisas, eu sei que você gosta bastante de plantas, né? Você tem algum hobby relacionado a isso? Tenho. Eu cuido do meu jardim, gosto muito de cuidar do meu jardim, faço patchwork. Agora eu tenho feito almofadinhas para os gatos e cachorros de ONGs, né? Eu resgato o travesseiro velho das pessoas onde que eu moro, eu lavo, higienizo e faço as almofadinhas para eles. E caminho com meus cachorros, faço várias coisas, gosto de cozinhar.
Eu já fiz bastante comida para o pessoal dos moradores de rua, ali perto da rodoviária, né? Agora tem algum tempinho que eu não faço. Vou voltar a fazer, porque eu me comprometi com vários serviços e não estava dando conta, né? Mas faço essas coisas todas. Que legal, professora. Adoro cozinhar, adoro. Você tem quantos pets? Você comenta dos cachorros? Dois. Eu tenho um já com 8 anos, como é que chama lá, gente? Aquilo. Um branquinho, baixinho, lá, esqueci da raça dele, não da raça dele. E aí eu peguei... É um poodle? Não. Shih Tzu. Não. Maltês encrenqueiro. É macho encrenqueiro. E aí eu peguei uma cachorra vira-lata para o meu irmão, e aí, como meu irmão não conseguiu, porque está com problema de saúde na família da mulher dele lá, e não conseguiu levar, está comigo. Ela está enorme, mas ela é linda, 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 linda. Linda. Um amor, uma carinhosa, amorosa. Então, eu ando com ela, só que ela me arrasta. Se vocês verem fotografia, vocês vão ver um ser sendo arrastado por um cachorro. Eu estou educando ela, estou ensinando, né? Mas tá difícil ainda. Cachorro é legal. Cachorro de passear. Gosta. E a gente sabe que você comentou, né, que gosta de cozinhar, e você é famosa no nosso instituto pelos doces, né? E a gente fica curiosa, você já fez algum curso, fez algo do tipo, pensou em trabalhar com isso? Não tenho, assim, muita habilidade para essas coisas, assim, de fazer para vender, não, eu faço para doar, faço para meus vizinhos, e eu comecei a aprender a fazer doce, na verdade, eu tinha uns 7 anos por aí, ajudava meu pai a fazer pé de moleque. Daí ele torrava o amendoim, eu ia tirar aquela pelinha do amendoim e moer, pôr naquela moedora lá e moer. E ele, enquanto isso, ele estava fazendo a calda, porque é perigoso, né? É fogo e tal, não sei o quê. Daí, dali a pouco, já tinha o pé de moleque pronto. E assim foi, né? Cozinhando, fazendo isso. Foi pegando na prática, assim. Pegando na prática, mas nunca tive, assim, curiosidade de fazer curso, ou tempo, né, para fazer curso, assim, disso, não. Porque hoje tem tudo na internet, né, e acho que a gente já pegou, assim, essa habilidade de fazer doce, né, eu pegava como é que é, mamão verde, né, da aula da Márcia, para fazer o doce de mamão, não é? E aí, isso aí distribuindo doce lá. Daí, no sábado, eu fiz o strudel. Meu vizinho gosta demais de strudel, aí eu fiz para cada um strudel de Páscoa, né? Para cada um deles, não para todos, né? É um grupinho mais seleto ali. Então, eu fiz para o strudel. Então, eu gosto muito de estar fazendo isso. Adoro fazer pão, faço pão com fermentação natural. Então, faço comum também, mas uma delícia. Que da hora, professor. Muito bom, assim. Vocês vão fazer, quando vocês voltarem, fazer um monte de coisa gostosa. Sim, saudade de terminar. Vamos tirar o atraso, né? Só me contaram desses doces, professor. Eu só tô na vontade, só. Isso, então você não foi agraciado com doce. Ainda não. Todo encerramento de semestre, das disciplinas, na Páscoa, todo mundo ganhava uma trufinha, uma coisa. E tem uma menina que é filha de um amigo da Unicamp, que é professora da Unicamp. Diz que ela estava querendo desistir do curso. Aí chegou na Páscoa, eu peguei e dei um pacotinho, acho que de trufa, ou se foi um ovinho de Páscoa e tal. E ela ficou muito encantada, sentiu aconchegada com aquilo, né? Então ela falou que aquilo ajudou ela a não querer desistir do curso, né? Então ele sempre comenta comigo, toda vez que encontra comigo, às vezes na banca, agora já não encontra mais, mas faz esse comentário, que o nome dela é Júlia. Que legal. Essas pequenas coisas fazem bastante diferença para né? Eu gosto de fazer. Aí, e para encerrar o semestre, eu falava, não, agora a gente vai fazer uma prova. Ia lá para a sala de aula, coisa assim, depois acho que eles já descobriam que tinha, né? Aí levava um bolo sorvete e tal, não sei o que, um outro bolo, quando vê, eles estavam todos assim, pela primeira vez, apreensivos, não sei o que, aquela coisa. Daí eu cheguei, né, que tinha deixado na secretaria guardado, acho que na minha sala, não sei. Cheguei com o bolo, assim, aí está a prova que vocês vão ter que fazer. Ai, é uma festa. Essa prova eu queria fazer, professor. Eu acho que até pegava DP, né? Até recuperação para fazer 2 vezes. Eles pegaram, né, Gabi?
Temos que pegar. É bem isso. Direito de repetir. Uhum. A gente pega a monitoria também para dar ajudada assim nessa sim. prova. É verdade, né? Uhum. Vale muito a pena. Legal. Professora, a gente viu no seu currículo que você foi para o Canadá fazer seu pós-doc, né? E a gente ficou na dúvida de quantos países a senhora já visitou, por onde que a senhora viajou e qual foi seu favorito? Olha, eu viajei para 25 países. Cidades tem mais, eu não sei quantas, né? Mas eu não sei se eu gostei demais de viver no Canadá. Eu falo para meus amigos de lá que ele é meu segundo país. Muito tranquilo, gosto muito de lá, né? Mas gosto dos países da Europa. Eu amo a Europa também, gosto demais da Europa, né? Vários países da Europa que eu estou sentindo falta de viajar, né? Para os congressos, tudo, para passear um pouco e trocar ideias, ver o que tem de novo, né? Para a gente trazer para nossas pesquisas, tudo. Isso está fazendo muita falta, mas eu gosto muito do Canadá. Gosto muito, muito. Eu moraria tranquilamente lá, sim. Professora, o que foi no Canadá que mais te prendeu, assim? A coisa que você fala no Canadá que isso aqui é o diferencial. A questão ambiental. As pessoas têm um respeito pelo ambiente, pelos animais, assim, que é uma coisa impressionante. Você vê naqueles parques, aquelas festas, tinha, sei lá, acho que 600 pessoas no Smith Park, perto de casa, perto onde eu morava, e as pessoas comiam tudo ali, era pipoca, era não sei o quê, era lanche, não sei o quê. Depois saíam, você não via um papel de bala, por exemplo, no chão. Isso me fascinou. Esse respeito me fascinou, cuidado assim, com o ambiente e tudo. Se tinha uma coisa ali, uma coisa que me impressionou também na época, em Minas eles têm feito isso em alguns lugares, deixar algumas frutas numa bancadinha, numa caixa, tal, ali, e colocando o preço do lado. Olha, essa aqui custa tanto, tal, não sei o quê, tal. A pessoa passa, pega e deixa o dinheiro ali. Então, isso eu achei muito, muito bonito, né? E funcionava, né? As coisas assim funcionavam. Que legal como essa cultura é diferente, né, professor? Diferente, é. Em Minas, eles estão fazendo em alguns lugares isso, daí deixa lá, aquelas pessoas simplesinhas, deixam ali, e coloca o preço, e as pessoas têm respeito, não sei se todos, mas deixa lá o dinheirinho. Né? Vamos, quem sabe um dia, né? Vamos chegar lá, professor, vamos chegar lá. Vamos. Esperança é a última que morre. Mas então, a gente já falou um pouquinho sobre você, né? E a gente agora queria saber mais ainda de quem é a professora Eni, antes de ser a professora que nós conhecemos, né, no EQUISC. E a gente queria saber, né, que você tinha comentado da história do sabonete, e a gente queria saber se é verdade que você escolheu química por conta disso. Eu vou contar. Explica como é que é essa história. Sim. Era assim, meu primo que morava em São Paulo era afilhado do meu pai, e aí ele comprou um relógio Seiko, acho que vocês nem viram, nem conhecem esse relógio. E eu lembro-me que a gente morava no sítio dessa vez, era pequena ainda, acho que tinha uns 8 anos, coisa assim. Aí meu pai falou se podia tomar banho com o relógio. Daí meu primo falou, olha, padrinho, eu acho que não é bom, porque a química do sabonete pode atrapalhar aí o relógio. Eu fiquei pensando, gente, o que será que é essa química do sabonete? O que será que é isso, química do sabonete? Aquilo me fascinou, aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo, né? E estou até hoje querendo saber e sobre a química do sabonete, né? E isso aí fui fazer o curso técnico de química, né? Um curso diferente dos cursos técnicos normalmente que as pessoas veem que tem. É um curso, um ensino médio, só que com laboratórios de química. Então, eu gostei muito daquilo. Aí quis ir para a universidade, fazer um curso de química. O dinheiro não dava para a gente vir para cá, e nessa época eu trabalhava, fui para Poços e estudava à noite e trabalhava durante o dia. E aí não dava para vir, por exemplo, para cá, para São Carlos, ou para Araraquara, ou para São Paulo, para ter dinheiro para pagar. A gente nem sabia que na época tinha alojamento e tudo, e bolsa alimentação, para poder custear, porque é muito difícil. Aí acabei indo para Alfenas para estudar, porque era mais próximo e tinha um lugar para a gente morar que não era uma república, era
não era nem pensão nem repouso, uma casa de uma senhora de idade, que a gente alugava os quartos e a gente cozinhava numa edícula que tinha lá no fundo. E aí, nessa época, dali a pouco, a minha irmã foi também, a gente dividia uma marmita no almoço, que nós duas continuávamos ficando com fome. Jantar, nunca. Às vezes ela tinha, assim, umas pocã lá, e às vezes ela dava uma pocã, duas, assim, a gente comia aquilo, e quando vocês tinham dinheirinho e tal, tudo, mas não tinha dinheiro para nada. Eu me lembro uma história muito até engraçada e triste, que nós tinha um dinheirinho e nós fomos comprar um lanche desse cheeseburger e tal, e nós duas pusemos tanta mostarda, tanto ketchup, que aquilo fez um mal danado para o estômago, né? Mas era para aumentar, porque a fome era grande. Mas era um lanche dividido para nós duas, a metade para ela, a metade para mim, né? Que não dava para comprar 2 lanches. Então eu lembro disso, falei assim, puxa vida, hoje posso comer até 2, mas não posso porque a idade não permite ficar comendo muito, né? Engordando muito. Você vê a ironia do destino, como é que é, né? É engraçado isso, penso assim. Mas valeu a pena, gente, valeu muito a pena ter se sacrificado, ter passado por dificuldade, o aprendizado é imenso. E eu fui aprender na universidade também a organizar a Semana da Química, que vocês gostam aí, estarem envolvidos por essas atividades, né? A desenvoltura da gente é outra, para organizar qualquer coisa, porque quer queira ou não, você indo para a indústria, você tem outra desenvoltura, se você ficar na academia, você vai precisar organizar, fazer alguma coisa em determinados momentos, né? E então isso te ajuda muito a crescer, a se relacionar, ter sim, porque eu era, quando fui para a universidade, era muito tímida. Primeira vez que eu fui apresentar um seminário, eu não sei, acho que pouquíssimos minutos fiz aquilo, até tropeçava nas palavras, né, de falar e tal. Então você vai com o tempo trabalhando isso em você próprio, né? Então vai te ajudando a vencer certas barreiras. Não quer dizer que vai aos poucos. A vida é assim, nunca está pronto. Você vai se aprimorando cada dia mais, né, professor? Cada dia mais, Então, mas o que valeu a pena se sacrificar, valeu muito a pena, muito. E para vir para cá também foi difícil, né? Então, não sei se é aqui que vai chegar essa parte. A gente vai chegando lá, professora. A gente vai passar por toda a sua trajetória ainda. Mas eu quero saber mais, professora, de quando você estava na faculdade. Você participava de algum grupo de extensão? O que você fazia a mais da faculdade, assim, para se aproveitar mais? Não tinha muita grande coisa. Eu fui monitora. Aí, uma das atividades, eu peguei a monitoria para o curso de engenharia civil e tudo. Até não sei se vocês conhecem, o filho do Antônio Hermílio estudava lá, mas era tão vagal, meu Deus do céu, me dava um trabalho lascado, porque ele não queria saber de fazer nada e tudo. E aí ia ajudando, não sei se vocês conhecem também o Wagner Tiso, o irmão dele, o André Tiso, era preguiçoso também para engenharia, então dava muito trabalho, eu era monitora, então gostava muito de ser monitora. Quando não era monitora e qualquer coisa, ia lá para ajudar no laboratório, ficava lá ajudando a preparar o laboratório para as aulas, não sei o que, gostava de ficar lá. E você acha que foi essas monitorias assim que você pegou gosto de ir para essa área mais acadêmica, de ir pensar em ser professor, alguma coisa assim, ou não? Ou isso foi pensar depois? Isso já era antes, né? Já era antes. Eu queria, porque a química do sabonete é a questão da pesquisa, né? Foi a faceta da pesquisa, né? Que já cunhou em mim nessa época aí. Mas de ser professora, eu acho que isso já me fascinava, o fato de ensinar essa professora que era prima da minha mãe, que estava lá desde alfabetizando e tudo mais, ela tinha um dom, né, de ensinar, de coisa assim, que aquilo me fascinava. Então, isso foi formado ali naquela época, né? Então, eu queria ser professora, porque eu vejo em vocês, quando vocês entram assim, uma pedra assim bem bruta, né? Dali a pouco vai começando a lapidar, eu vejo vocês vão aprendendo, vocês vão vendo outras coisas, olha, isso fascina a gente, vendo vocês aprenderem, vendo vocês crescerem, isso
Isso é o educador tem que ter esse feeling, né, para ver o outro, não é, vou priorizar aquele que já tem uma habilidade bem grande para aquilo, não. Eu tenho que priorizar todos, aqueles que têm dificuldade, não quer dizer que eles não serão bons. Se eu sou um educador, eu preciso ajudá-los a crescerem e aprenderem. Todos são possíveis de aprendizados, né? Podem aprender, todos têm essa capacidade. Cada um vai para uma área. Agora, é interessante ver que às vezes vocês estão fazendo aula de laboratório e eu já vejo mais ou menos o perfil. Não, tem uns que eles sabem, se esforçam e tudo mais, mas não é um negócio natural. Esse vai para a química teórica. É fatal. Você vê assim, nítido, bem nítido. Então, isso é muito gostoso, né? Te ver, porque que seria do verde se só existisse o azul, né? Então, tem que ter todos, né? Todas as áreas, todos assim. É uma coisa que a gente também, como aluno, sente, né? Tanto em sala de aula quanto laboratório, a gente sente esse cuidado a mais que o educador tem com a gente, esse interesse também na gente, porque é como você disse, né, professora? Nem sempre a gente já tem aquele talento natural, a gente precisa mais de um empurrãozinho. E aí, esse tipo de educador que a senhora realmente faz a diferença na nossa vida também na graduação, viu? Realmente, muito obrigada. Eu fiz o curso de bacharelado e licenciatura também, junto. Tem que gostar, né? É verdade. E aí você falou, né, que você olha para os alunos e já sabe mais ou menos se vai para a teórica, se vai para a indústria. E aí, o que você diria de mim? O que você acha que eu vou... Olha, mas tem aqueles que você, onde cair, está bem feito, sabe? Tem habilidade porque na indústria, né, tudo para ontem, né, tem algumas outras habilidades. Já para a academia, você também tem muita demanda de trabalho, né? Mas eu acho que você pode ir para os dois caminhos que você vai se dar bem. Né? Professora, a senhora me mima demais. Não, porque tem alguns que têm as características mais que você vê mais marcante para alguma coisa. Tem uns que falam, não, eu vou para a indústria e vai mesmo. E aí tem professor que fica falando, não, porque é uma excelente aluna e vai lá para a indústria, não sei o quê. Não, ele tem que ser feliz, não é assim, né? E tem gente que não gosta da academia, não quero ser professor, quero trabalhar, quero, né, ter projetos, algumas coisas na indústria, né? Mas eu acho que tem que ser feliz, onde que é aquilo que o Álvaro um dia falou, né? Que eu gosto muito disso, que você tem que acordar na segunda-feira feliz para ir para o seu trabalho, né? Espinhos, todas as profissões, todos os lugares têm, mas eu costumo dizer que a beleza da pétala da rosa tem que superar a dor deixada pelo espinho. Então, tem que pensar bem nisso, né? Aquilo tem que te motiva, né? O que te faz com que você acorde feliz porque está indo para o trabalho. Professora, já que você comentou esse assunto de toda rosa tem seu espinho, eu queria saber qual foi o momento mais difícil, a parte mais difícil dessa sua vida acadêmica, assim, de como que foi o maior espinho, assim, que entrou na sua vida, vamos dizer. Bom, tem esse da época que eu fazia graduação, né, que era bastante difícil a situação, e depois, quando eu vim para cá, né, eu tinha meu filho, né, com 1 ano, deixei ele com a minha mãe para vir para cá fazer o mestrado, porque eu queria continuar estudando, né, e isso era muito sofrido, deixá-lo uma semana, eu via sempre de segunda-feira para fazer as disciplinas, fazer parte experimental e tudo mais, e ele ficar uma semana sem mim, né? Aí eu ficava com a minha camisola lá, porque ele ficava cheirando, era um bebê de 1 ano, tudo, então aquele era um sofrimento muito grande para mim. Mas eu conversava, mesmo assim, dessa idade, né, com 1 ano e 1 mês, quando eu vim para cá, eu conversava com ele e dizia, olha, por quê, entendi ou não, mas por que eu estava deixando ele esse tempo, né? E conversava, sempre conversei com ele falando isso, então isso foi muito difícil.
E aí eu tive que estudar muito, muito, porque você vem de uma escola de ensino particular, embora fosse uma escola boa, tivesse bons professores que estudaram na USP, Unesp e tudo mais, mas você tinha dificuldade, eu tive que fazer várias disciplinas e de acompanhar para melhorar, não porque exigia o mestrado, exigia, mas para acompanhar. E acompanhei muito, muito bem, mas bem, foi muito sofrido, foi bem, bem puxado mesmo. E cada hora umas dificuldades e a gente vai vencendo uma depois da outra, né? Essa foi difícil mesmo. A gente vai superando cada vez mais. Professora, você comentou do pior momento, assim, e a gente queria saber qual foi a coisa mais bela também nessa sua carreira acadêmica. Qual foi o melhor momento, assim, a melhor coisa que aconteceu? As melhores, eu acho que dos projetos, toda vez que um projeto meu da FAPESP é aprovado, é uma alegria muito grande. Cada vez que um aluno meu defende, é uma felicidade imensa também, né? Terminou, passou no concurso, meus ex-alunos são, a maioria deles, professores, né, nas universidades ou nos institutos técnicos federais, então isso é uma alegria muito grande para mim, né? E também, por exemplo, eu agora fui agraciada com me mudar a modalidade da minha bolsa de pesquisador no CNPq, deram um saltinho grande, então é uma alegria muito grande, né? E também poder compartilhar, fazer interação com pesquisadores, por exemplo, da escola de engenharia, com biólogos e tudo, então faz essa cadeia de interação e tem isso é estimulante, isso é gostoso, isso é bom, é prazeroso, né? Então, esses são os momentos da pesquisa, né? E quando o artigo é publicado também, é uma alegria muito grande, né? Que é bom para o aluno, para mim é ótimo, mas para o aluno é melhor ainda, porque ele precisa de emprego, precisa de crescer na universidade dele, porque eles estão no início de carreira, né? E eu já estou no final, né? Se tivesse que falar amanhã de aposentar, eu já tenho 8 anos de sobra para aposentar, então, quase. Aí. E você não pensa em aposentar agora, pretende ainda continuar aqui, fazendo os bolinhos para a gente, dando aula, aprendendo cada vez mais? Acho que eu continuo mais um pouco, né, porque a gente vai submeter mais um projeto, depois a gente vai conversar sobre os projetos que vou submeter agora no próximo mês, ou esse final desse mês. Que bacana. E a pesquisa é a cachaça, gente. O dar aula e a pesquisa, para mim, como dizer, a cachaça, né? É o que move a vida da gente, né? É gostoso, né? Vir para a aula do laboratório, à tarde, tudo aquilo é muito gostoso. Aí a pesquisa também, né? Ver os alunos fazendo, o que deu de resultado e tal. É muito bonito. E agora trabalhar com as abelhas, que depois a gente vai falar mais, né? Uhum. E aí, essas são as coisas que mais te motivam hoje, né, professora? E durante seu tempo de estudo, de aluno, né? O que te motivava naquela época? Na época de estudar, o aprender mais. Eu queria aprender cada vez mais, queria aprender mais, aprender muito mais. Mas será que é isso, né? Eu ficava questionando as coisas. O que será que acontece? Por que é assim, né? O que é... Isso é o que me instigava muito a continuar, a estudar cada vez mais e aprender mais, né? Porque o não saber é uma forma de quase que os olhos fechados, né? E quando você vai aprendendo, parece que sua visão fica mais ampla, enxergar e tal. E o aprender, ele não é só aquele que você põe dentro de um quadrado, é você poder relacionar com as coisas. Ah, isso é assim, mas será que se eu mudar isso para isso, relacionar com outra coisa, o que pode acontecer? Então, isso na vida da gente é assim, que a gente precisa saber fazer essas interações, né? E a parte ambiental, depois a gente vai, que vocês perguntarem, eu vou conversar mais sobre isso, por causa dessas interações com outras áreas. Dizem, né, comentam que os químicos são pessoas naturalmente curiosas, né? Que por isso querem conhecer mais o mundo, entender mais as coisas, e por isso acabam se tornando químicas. E eu vejo muito isso, tanto em professores quanto alunos também, colegas, e eu acho isso uma coisa muito legal. Minha mãe sempre falava também que era uma pessoa muito questionadora. Então, isso é pequenininha perguntando o que era isso, né?
É bem isso. E aí, durante essa época, você falou das suas dificuldades, né? Que você morava com a sua irmã e tudo mais. E você chegou a ser bolsista? Você também foi para o Canadá? Como é que foi isso? Tipo, como é que você foi para lá? Olha, a saída para o Canadá, você imagina que era a primeira vez que eu saía do país. Olha, era assim, gente, como será que vai ser isso? Como é que é num país assim, diferente, tudo, muita neve, não sei o que e tal. E aquela preocupação, como é que é? Nunca tinha saído do Brasil, né? E pouco tinha viajado aqui, mesmo aqui no Brasil, muito pouco, né? E aí, chegando lá e tudo, eu senti em casa. Apesar de... achei mais difícil voltar, mas em casa, né? A gente ficou num hotel até o meu supervisor, né? Na verdade, ele não é canadense, ele é da Eslováquia República, mas morava lá já há bastante tempo, a me ajudar a arrumar um apartamento para a gente morar. Daí ele arrumou um que ficava próximo do ponto de ônibus, porque para eu ir de manhã, quando nevava muito, né, pelo menos era mais seguro, melhor para mim. E foi isso. Aí já arrumou aqueles apartamentos já todo mobiliado, tudo direitinho, tudo aí. Aí encontrei no instituto que eu fui um casal um português. Daí depois conheci a esposa dele, tudo. Aí eles me ajudaram muito e doaram coisas pra gente, assim. E aí foi, né, aquela aventura de ver as estações. Cheguei no metade do verão, que foi em julho, né? Vendo todas as mudanças das estações, tudo bonito, tudo muito, muito interessante. E isso foi muito, muito bom. No instituto em que eu trabalhei, o meu supervisor foi muito bom, uma boa pessoa, me ajudou muito, muito. O técnico dele era muito quieto, era bem calado, mas pouca coisa ele conversava, a gente conversava às vezes umas coisas. E lá no instituto conversava às vezes com as pessoas, mas eu fui mesmo para dedicar à pesquisa, né? Então trabalhei muito, 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 muito lá, muito mesmo. Mas fui muito feliz, né, de aprender, de viver lá, um lugar gostoso, um ambiente bem, bem gostoso. Foi muito bom. Você, assim, então, se adaptou rapidamente. Rapidinho. Não teve problema nenhum. Com o que é bom, meu filho, não tem jeito de não adaptar. Tem saudade da família, tudo, né? Mas a gente ia, assim, aprendendo um pouco com eles, as coisas assim. E você não teve nenhuma dificuldade, já sabia inglês, já tava... não, sabia bem pouco, na verdade, né? Assim, aí acabando... E aí, chegando lá, fui conversar com o meu supervisor, primeira vez, e aí ele tá sentado e falando assim, contando onde é que eu estava, o que estava pagando, ele falou assim, nossa, é muito caro, very expensive, tal. Aí, falando quanto que eu estava pagando, era por semana, Pervic. Eu fiquei assim, mas Pervic, assim, aquele acento forte do pessoal da Eslováquia República, né? Assim, fiquei assim, ele falou, não, é por semana, né? Aí já coisa assim, yes, dá. E foi, né? Era muito engraçado isso. E você morava sozinha lá no Canadá? Você dividia apartamento com alguém? Com meu marido e meu filho. Meu filho tinha 14 anos quando eu fui. Quer dizer, foi no dia do aniversário dele, estava fazendo 14 anos que nós viajamos. Que legal, professora. E você ficou quanto tempo lá no Canadá? Fiquei 13 meses, 1 ano e 1 mês. Caraca, que achou louco essas viagens assim, que você fica muito tempo. Tem vários amigos. Se o dia que vocês tiverem essa oportunidade, vão. Tem que ir, viu? Tem que ir mesmo. E como foi para voltar, professora? Foi logo quando você acabou aí a terminei, pesquisa, né? Aí daí voltei, cheguei aqui, aí não tinha casa, não tinha nada, né, para morar. Aí economizamos um dinheirinho para dar entrada num apartamento para comprar e tal. E aí não podia alugar, porque se alugar um lugar tinha que ser para 1 ano, não podia ser por pouco tempo. Aí veio que um colega daqui do instituto, né, que tinha umas kitnets para eu ficar até eu finalizar a compra do apartamento, né? Aí foi dando certo. E quando que a senhora decidiu prestar o concurso para a USP, para entrar de fato no instituto, assim? Eu era, na verdade, quando terminou minha bolsa de mestrado, aí eu prestei o concurso para técnica.
de nível superior aqui no Instituto. E daí eu gostava muito do meu orientador, que ele é falecido, do mestrado, o professor Telamone, e ele faleceu e deixou a vaga dele, e eu prestei concurso. Na verdade, não era concurso na época, era processo seletivo, que na época não tinha vaga de concurso. Não sei por que na época era processo seletivo. Depois eu tive que fazer a efetivação, que era de novo, era quase como se fosse um concurso, só que coisa diferente. Ter a vaga, existe a vaga, que hoje não tem mais esse negócio de processo seletivo. Então, tem que ter a vaga do Estado. E não tinha essa vaga do Estado, então esse é um processo seletivo que é tudo igual. O processo de entrar é igualzinho um concurso, igualzinho. Como que é esse processo, professora? Você tem que fazer prova escrita, prova didática, prova de não sei o quê, todas essas provas você tinha que fazer. É a mesma coisa de um concurso. Só que não tinha vaga. Aí depois, quando abriu a vaga, mais para frente o reitor abriu vaga para efetivação. Aí teve que fazer tudo de novo para efetivar. Daí eu fiz. Mas aí eu queria, porque meu orientador também do mestrado era uma pessoa muito boa. Então eu aprendi muito com ele. Aprendi assim da vida, aprendi da pesquisa, tudo. Ele também passou dificuldades, né? Ele era de uma família de pessoas bem simples também, e lutou muito para estar como professor na USP, né? E você, em algum momento desse processo, você ficou preocupada de não passar? Era muito difícil ou não? Foi tudo bem tranquilo? Era difícil, mas quando você luta, você tem esperança, você luta, você faz a sua parte, dá o seu melhor. Se é para você, vai ser para você, né? Ou naquele momento, ou no momento mais para frente, assim por diante. Então, quando você tem o foco naquilo, você vai, né, tendo aquele medo, todo mundo tem aquele, será que vou passar, será que não vou, e toda aquela coisa toda, mas você vai firme e que dá certo. Foi um momento bem gratificante, né, pela minha luta toda, a ter conseguido também. Não tem essa força de vontade para batalhar e conseguir aquilo que você quer de verdade, nada pode parar, né, professor? E se você tem um sonho, você tem por obrigação moral consigo próprio lutar pelo seu sonho, né? Então, isso é verdade. Se não for você que for lutar, quem é que vai lutar, né? é verdade. É bem isso mesmo, professora. E vamos passar agora um pouquinho para o seu trabalho, né? Porque o que você faz hoje na USP, né? A gente queria saber o que despertou esse interesse por contaminantes em água e também por abelhas, né? Tipo, de onde surgiu isso? Comecei a trabalhar tanto que eu prestei o concurso aqui e não comecei a orientar ninguém logo de cara, porque eu tinha o objetivo era fazer meu pós-doc. Então, eu fiz meu pós-doc e fui trabalhar com explosivos, com contaminantes, né? Os explosivos lá, tem muito problema, o Canadá, como outros países também, com lugar de desmilitarização, as coisas e tal, e fabricação, né, de material bélico e tal. Tem os resíduos, né? E daí eu aprendi assim, muito, né, com o meu supervisor canadense, vendo que lá eles sentavam. Ele tinha um projeto da pesquisa para ajudar assim, o Estado, né, o país, o Estado ali, né, a província, que é o Ontário, onde eu morei, e ele sentava com o ministro do meio ambiente e com os caras da indústria que estavam gerando, por exemplo, aqueles resíduos, não no meu caso, que era a minha pesquisa sobre explosivos, mas ele uma outra pesquisa, que é esse fato, né, sobre as benzidinas, né, aqueles corantes que vêm. As benzidinas vêm originadas de corantes, né, industriais. Então, eu achava aquilo fascinante também, porque as pessoas têm um interesse da indústria de resolver o problema, o interesse do pesquisador de ajudar a resolver, e o Estado, né, no caso do ministro, de ajudar, né. Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção, e
e voltar e ver, começar a ir naqueles eu fui muito nos seminários na época era HP, né, que hoje é Agilent, que vocês veem esses equipamentos por aí, e eles iam nesses seminários, vendo eles proferindo aquelas palestras sobre os equipamentos, o que poderia resolver, o que fazia isso, o que não fazia e tal, e aquilo foi, você vai vendo aquilo e vai falar assim, nossa, mas eu preciso de ajudar meu país em algumas partes de contaminação, né? Vamos fazer pesquisa, vamos trabalhar, mostrar isso, né? Através dos nossos trabalhos, sobre as pesquisas, os resultados dessas pesquisas, né? Para que uma hora alguém se sensibilize para resolver, né? Para os problemas, né? Mostrar, né? Isso, abrir isso para a sociedade, né? Através das publicações, das teses, tudo. Muito legal, professora. É uma coisa realmente muito importante, né? E que a gente, infelizmente, não vê tanto hoje, essa preocupação com o meio ambiente, né? Principalmente com o ministro que temos, né? Então... É complicado. E a gente sabe que hoje você trabalha com abelha, né? Como é que você optou, você decidiu, foi para essa linha de trabalhar com abelhas? Olha, eu tenho sempre uma interação, né? Mesmo a pesquisa da água, ali que a gente começou a trabalhar na cabeceira do Mogi Guaçu, um rio importante que vocês sabem, aí que passa aí Pirassununga, depois vai para Mogi, por ali e tal. E lá na região de Bom Repouso, em Minas. E a Janete, que é uma doutora bióloga, né, que ela fez federal e ela era pós-doc aqui da Escola de Engenharia, tudo ainda. E aí essa época da água e tal, daí ela começava a falar assim, olha, em Bom Repouso, onde que a gente faz a pesquisa com as abelhas, tem muita produção de morango. O maior produtor de morango do país é na região de Bom Repouso, em Minas. Aqueles morros todos cobertos com a plantação do morango. Daí a gente conversando, falou assim, nossa, mas se a gente fizesse um estudo assim com abelhas, a Janete já tinha começado a ter algumas abelhas nativas, né, que é a sem ferrão e sem o veneno, né? Se a gente... porque a cultura do morango é uma cultura que usa-se muito agrotóxico, né? E se a gente colocar essas abelhas, expor essas abelhas lá e analisar esses agrotóxicos no tecido da abelha, no pólen, no mel, na flor do morango, né, e no próprio morango, né? Vamos fazer um projeto. Aí fizemos o projeto foi muito elogiado, foi aprovado, né? Esse foi o primeiro projeto, nós estamos terminando o segundo e já vamos para o terceiro, isso com abelhas. E aí só isso foi crescendo cada vez mais. Não, mas aí a parte analítica, né? Você vai só desenvolver método para análise dos agrotóxicos nessas matrizes, né? E se a gente mudar agora para incrementar um pouco mais, para ver o efeito bioquímico, né? Dos indicadores bioquímicos, na verdade, na abelha. E aí nós estamos fazendo determinando esses efeitos também, né? Não só a gente faz a parte de campo, né? A parte ambiental, que é coletar a amostra de abelha lá no Bom Repouso, mas também nós temos as abelhas aqui no Broa, né? Que é na área da USP ali, para a gente, vamos dizer, usá-las como se fossem livres de contaminação, porque elas ficam numa área distante da agricultura, de áreas agriculturáveis, né? E aí nós capturamos elas e fazemos os testes. Tem projetos que os alunos fazem os testes, expõem essas abelhas a algumas doses de agrotóxicos, você vai ter que fazer um preliminar para determinar a dose letal, né? Que dose que ela está morrendo, e aí você expande para mais e para menos no laboratório para você ver os efeitos. E nisso a gente faz os biomarcadores bioquímicos, determina através da parte analítica o quanto que ela absorveu, isso, vamos dizer, testes no laboratório. E isso extrapola para campo, vamos lá coletar as abelhas que estão ali visitando, forrageando, né, a cultura do morango, para que nós possamos verificar esse efeito, né, que a gente tem visto que
a gente tem encontrado o agrotóxico no tecido da abelha, no mel, no pólen, né, que ela traz das flores ali para dentro, né? E aí fazer esse chamado análise de risco, né? Determinados dados te ajudam a determinar o risco que essas abelhas estão correndo, né, em estar nesses ambientes. E aí agora o próximo nós vamos fazer também, continuar, e a gente vai colocar um chip nessas abelhas para ver o raio de ação delas. Eu estou colocando as abelhas numa região, numa área, acho, a Jataí, no caso, né, ela raio de ação dela é 500 metros, será que é verdade? Então nós vamos ver se a gente consegue, ou na Jataí ou na Mandaguari, que é um pouquinho maior, pôr um microchip e analisar. Vamos ver se a gente consegue isso, que a gente está tendo um pouco de dificuldade, porque os caras que a gente ia fazer parceria pegaram Covid, então lá, tá, a gente colocar esses equipamentos para fazer. Professora, você tirou a pergunta da minha boca. Eu ia acabar de perguntar qual eram os seus projetos para o futuro, de ver o que você ia continuar pensando nas abelhas. Mas aí, isso me interessou. E como que é esse processo de colocar um microchip na abelha? Nós vamos ter que aprender, porque nós nunca fizemos, né? Então a gente vai ter que aprender, porque a Jataí ele é muito pequenininho, não sei se vocês conhecem. A Mandaguari, vocês já viram aquelas abelhinhas que tem perto da biblioteca? Aquela é tubuna, ela é prima da Mandaguari. Mandaguari é bem aquele tamanho ali também. E então, talvez aquela, porque você não pode dar uma sobrecarga para ela, porque quem vai sair de dentro da colmeia são as forrageiras que saem. E ela não pode ter um peso que não permite a ela trazer alimento, porque elas vêm com as corbículas, né, aquela bracinho dela lotado de pólen, não sei se vocês já viram, assim, todo amarelinho, parece um negócio assim, né? E aí, se você colocar um peso a mais, você vai prejudicar o forrageamento. Ela vai trazer menos, ou nem vai querer trazer. Então, você tem que ter o que a gente está pensando sobre isso, né? Esse tamanho do microchip mesmo, para fazer isso. E continuar com a análise de risco, continuar com todos esses experimentos agora com a Mandaguari e não mais com a Jataí. Vamos continuar com a Jataí, mas com a Mandaguari. Professor, e você tem seu próprio cultivo de abelha ou não? Você tem apenas parcerias com as fazendas? Não, nós temos esse lá no Bro, que é da Janete, minhas, tem algumas minhas, e agora lá em casa tem um monte. Então, nas horas vagas, aí não pode ser horas vagas, porque tem que ser um trabalho, uma dedicação a elas, porque quando chega o inverno, eu preciso fazer uma calda de açúcar e dar alimento, porque tem pouca floração, elas vão ter dificuldade, então eu tenho que estar limpando, porque existe um tal de forídeo que eu detesto, uma mosquinha que come as larvas, então você tem que estar monitorando, né? E outro dia eu fui fazer uma transferência de uma mandaguari da isca. A isca eles põem aquelas garrafa PET, né, virada para baixo assim, e põe um atrativo para ela, forra, cobre ela todinho com um plástico preto, elas entram lá e fazem a casinha delas. Daí você precisa de cortar isso, retirar ela com todo cuidado do ninho dela e pôr lá. Eu não tenho os aparatos de cobrir tudo assim, mas elas me deixaram louca, entraram no cabelo, no ouvido, ali perto, na orelha, não sei, e elas mordiscam bem aqui nessa parte molinha do olho da gente, assim, elas vêm, dão aquelas mordidinhas e tudo isso, e tudo mais nos braços, tá? Que doidinha. Aí a Janete, essa bióloga, falou assim, mas você tinha que ter posto o negócio, mas eu não tinha, ela na hora precisava, queria transferir ela. Então, mas olha, é uma delícia. Aí se você abre a caixinha delas, você cheira aquilo, tem um perfume diferente, um cheiro gostoso, sim, né? E nós temos, lá em casa tem vários tipos dela, vários. No Broa também tem vários tipos, todas sem ferrão. Todas nativas, e a gente precisa cuidar das abelhas nativas, porque elas estão em extinção, né? Muitas delas. A gente precisa cuidar muito.
É um ecossistema que a gente nem imagina, né? Se A gente vocês vê vissem, as abelhinhas ali e a gente nem imagina que é tudo isso, né, professora? não, e vocês não sabem, eu estou aprendendo, não sei tudo, não. Como que elas são organizadíssimas. Tem aquelas que vão trazer o alimento, aquelas que vão processar o alimento para alimentar a rainha, aquelas que fazem a limpeza. Então, é tudo dividido, as tarefas divididíssimas. Aquelas que ficam na porta ali como sentinela, como os guardas, né? Tem tudo dividido. Elas saem para trazer o alimento, outras, e trabalham dia e noite. Aquelas que vão fabricar o mel, tem tudo dividido. Você vê assim a divisão de tarefa delas é muito interessante. É bem interessante mesmo. É muito organizada. É uma coisa incrível, né? Quando a gente para reparar. É. E mudando um pouquinho de assunto agora, professora, mas ainda na linha de pesquisa, a gente queria saber, tipo, qual é a melhor parte de ser docente e orientadora? Você fala a melhor parte de ser orientadora? Como professora também. Como orientadora, ver, por exemplo, eu vejo quando eu recebo os alunos, às vezes até de outros estados, assim com um pouco de dificuldade, né, para fazer o mestrado, e eu vejo que eles crescem assim. Aí, quando chega o final do doutorado, estão... E eu falo para eles, vocês têm que ser melhores que eu, porque senão não justifica a evolução, né? Porque é assim, né? Então, vocês têm que ser melhores que eu. E você vê que eles vão aprendendo, vão sendo mais críticos, mais incisivos, assim, é muito bom. Isso é o prazer que a gente tem, né? E vê-los depois, né? Teve uma aluna minha que eu ajudei ela, que ela estava com dificuldade, ela já estava sem, não tinha conseguido a bolsa ainda, e ela precisava fazer o curso de inglês, que era exigido, né? É exigido, né? E daí eu falei para ela, não, eu te ajudo, eu pago para você. Daí ela fez, tal, depois ela falou assim, eu preciso devolver, vou te devolver o dinheiro. Eu falei assim, olha, você não devolve, não. Quando você tiver, você vai ser professora, quando você tiver um aluno que precisar de alguma ajuda, você ajuda ele. Então, fazendo isso. Aí teve um dia, passado muito tempo, alguns anos, aí ela foi e falou assim, olha, aconteceu isso, a aluna precisava de ajuda nisso, então eu lembrei que você me falou, então eu ajudei essa aluna. Sempre foi muito de ajudar, né? Mas aí ela lembrou, assim, com mais ênfase, né? Do que eu falei para ela, que ela recebeu e ela precisaria, no caso, doar no decorrer da sua profissão, né? Do seu exercer de profissão. Então, essa parte é uma parte muito boa, ver as descobertas na pesquisa que o aluno conseguiu provar, conseguiu mostrar com os resultados deles, a escrita, né? Às vezes tem uns com dificuldade, né? A gente tem dificuldade para escrever, né? Então vai melhorando de acordo com o passar dos anos, você vai lendo mais, sendo obrigado a escrever, então, e você vai vendo eles escreverem bem, né? Isso é gostoso, isso é muito bom. Entendi, professora. Você acha que foi essas coisas boas que te fez manter no meio acadêmico e não pensar em ir para uma área industrial ou algo do tipo? Eu acho que foi, viu? Eu acho que é o desejo da transformação, talvez. É o desejo de mudar, né? De transformar. Claro que você vai para a indústria, você vai produzir, ou você vai para controle de qualidade, ou você vai na pesquisa e desenvolvimento e tudo mais. Mas eu acho que, no meu caso, da academia, né, eu acho que como ser professora, é o desejo de mudança, né, de mudança e formação. É a formação de pessoas capacitadas para onde ele for, né? Seja para a indústria, seja para a academia, para órgãos de pesquisa, né? Então, formá-lo, né? Para mudar, para que a gente possa mudar a sociedade. E a mudança da sociedade, por exemplo, que eu vejo, é claro que são todos responsáveis, mas quando eu vejo esses meninos que vêm com a dificuldade, numa pobreza muito grande, né? E é o único meio de ascensão social é através do aprendizado, né? Da universidade, do aprender e
que ele possa buscar o seu sustento, né? E, quiçá, ajudar até a família, né? Então, isso é uma coisa que me dá muita alegria de fazer isso, pensando nisso, né? A transformação da sociedade vai através de vocês. Né? É muito louco Que isso. o professor não vai ensinar o aluno que o carbono tem 4 ligações, não. Ele precisa ensinar algo a mais. Ensinar um pouco da vida, da ética. Tem que ensinar algo a mais, não é só isso. Então, é um momento importantíssimo para o professor aproveitar esse momento, né? Porque de passar alguns conceitos disso. E não quer dizer que num professor, ainda o ensino é napoleônico, o professor está ali e o aluno está lá. Eu não vejo muito dessa forma, porque eu acho que um dia eu gostaria que mudasse isso. É essa construção do saber. A construção do saber é entre o aluno e o professor. O aluno tem estratégias e recursos com ele que o professor desconhece, que ele não sabe, vamos assim dizer. E o professor também tem alguns recursos, algumas experiências que ele passa para o aluno. Então, a construção do saber, ela é feita entre professor e aluno. Isso, como eu fiz licenciatura, fiz curso da pró-reitoria, tudo nesse sentido eu gosto muito, né? Tenho artigos publicados na área da educação, já orientei alguém um pouco assim, embora não tenha tanto conhecimento assim, mas alguma coisa eu já fiz e gosto, né? Essa é a construção do saber. Não, isso é muito louco, né? Que você consegue ver claramente que é a educação e a cultura que vai cada vez mais melhorando a sociedade, né? Que vai evoluindo. Sim. E ainda mais com o ciclo de bondade que um ajudando o outro só tem como progredir. Sim, é o que eu falo para os alunos, né? Tem umas épocas atrás, eu sempre fui do alojamento, né? Ali da equipe lá e tal. Daí eu sempre falava, tinha um preconceito. Eu falei assim, gente, o ser é o mesmo. A cadeira que um senta, o outro também senta. Não podemos fazer a diferença do ser porque tem ou não tem. A diferença do ser tem que ser aquela que no sentido da a bondade de cada um. Isso é dele. Não é isso que é julgado. Isso não se julga, né? Por cor, por qualquer outro tipo de coisa. Isso não se julga. Aliás, não se julga nada, né? Ninguém tem ninguém tem que julgar. Não julgue para não seres julgados, né? É bem por aí. Então, a capacidade todos têm, cada um tem para um lado. Não sei o quê, quando vê os alunos, poxa, a vida vai para um lado que tem, assim, bem assim. Sim, vai buscar as habilidades, as aptidões, cada um tem as suas. Porque o outro lá, não sei o que, vagabundo, que não gostava disso, não gostava de estudar isso, aquilo. Sai numa outra coisa brilhante. Habilidades e aptidões de cada um. Isso tem que ver, isso o educador precisa saber, isso o educador precisa ver, sentir e ajudar, estimular nesse sentido. Né? Esse é o estímulo que deve ter. Isso é verdade, professora. Acho que é isso que realmente faz a diferença, né? Isso que você consegue ver de um professor de fato, que o professor não é só aquele que passa a matéria, né? O professor é aquele que ensina sobre tudo. O professor é aquele que ensina. E eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo na senhora, que é as melhores coisas que o professor pode ter. Essas qualidades, assim, de passar essa ética, essa moral sobre a vida é de fato uma lição de casa que tem que se guardar para sempre. Parabéns, professor. Eu acho uma coisa grave também, um professor, ele tem vamos dizer, acaba sendo uma pessoa um pouco de destaque, vamos dizer, ali naquela comunidade pequena ali. Eu tenho que zelar muito pelo meu nome. Eu tenho que zelar muito, porque, quer queira ou não, eu estou sendo um certo exemplo. Como é que eu vou me comportar de uma certa forma não muito boa, assim, não correta,
se tem os alunos, eu me sentiria assim, né? Não sei, eu tenho muito cuidado, muito zelo com isso. Às vezes os alunos vir comigo e chorar mesmo, assim, falar, olha, eu fui perguntar um negócio para o professor, não sei o quê, ele fez isso aqui. Eu falo, calma, não fica assim se lastimando, porque ele não tem para ele, como é que ele vai te dar alguma coisa? Às vezes o ser não tem para ele. Você vai tirar leite das pedras? Não vai. Então, né, deixa lá, toca a sua vida, isso não serve de exemplo para você. Pega o exemplo de quem você pode ter como exemplo, né? Realmente, professora, é a gente procurar aqueles que realmente podem contribuir para a gente, sabe? Sim. Ai. Então, vamos passar agora para o jogo interativo? Não tinha um negócio que vocês iam perguntar do ídolo? É mais para frente. Mais para frente? O primeiro joguinho. Aí depois a gente vai dar uma pausinha assim, fazer um joguinho só para dar aquelas estressadas, dar aquela cortadinha aqui das nossas linhas de perguntas e depois a gente volta para mais perguntas. Pode ficar tranquila. Não me apertes tanto, hein? Tá bom. Então, professora, só para dar uma situada aqui, o nosso joguinho a gente vai ter algumas palavras, né, que foram escolhidas pro Gary. E a ideia é que você tente acertar essas palavras através de dicas que a gente vai te fornecer, né? E aí tentar acertar o máximo de palavras que você conseguir no intervalo de 2 minutinhos aí, né? E quem sabe conquistar um lugar no nosso ranking dos entrevistados, né? Eu acho que eu sou ruim nisso, hein? Não, mas vamos lá, eu acredito. Então, vai ser você, Igor? Posso fazer sim. Eu acho que eu vou ficar sem a minha câmera mesmo, porque senão eu vou ter que trocar pro celular o áudio. Tá dando pra ouvir aí? Tá certinho? Eu vou cronometrar aqui. Quando você quiser, você manda bala. Primeiro eu vou fazer só uma aqui pra professora entender, professora. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Então, a gente tem uma palavra aqui. Eu vou dar algumas dicas. No caso dessa palavra aqui, as dicas são pessoa, responsável e maioridade. Aí a professora tem que acertar qual que é a palavra que a gente tá pensando. No caso Nossa senhora, não sei não. É complicadinho, é complicadinho. No caso dessa palavra, seria adulto, que é uma pessoa responsável e maior de idade. Uhum. Então a gente vai fazer algumas outras aqui, tudo bem? Tá, vamos ver se eu acerto alguma, né? Porque eu sou ruim de coisa que são. Vai sim, professora. Posso começar? Pode começar. Então vamos lá, professora. Primeira palavra: computador, digitar, teclas. Vem alguma coisa para a professora? Um objeto. Computador, digitar. E teclas. O que vem? Teclas. Isso. Ixi, essa santa. Vamos para a próxima. Mídia. Não. Ah. É um objeto. Objeto? Isso. Mouse, teclado? Isso, teclado. Vamos para a próxima. Eletrônico, tela, assistir, um móvel, na sala. TV. Isso. Aí o próximo. É uma cor, sangue, coração, maçã. Cor, coração, maçã. Sangue. Tá, vamos pra próxima então. Depois a gente volta nessa. Um lugar, estabelecimento, comer, garçom. Restaurante. Isso. Próxima. Um acontecimento,
trágico, feridos. Acidente. Acidente, próxima. Limpeza, corpo, barra, perfumado. Banho, sabão. Quase. Sabonete. Isso! Mais uma, professora. Medida, calor, frio, Celsius. Temperatura. Isso! Tá voando, professora. Dá tempo de mais uma. Pessoa, visitar, passageiro. Ônibus. Não. Viagem. Não. Ih, deu tempo, professora. Ó, a professora foi bem. Uma, duas. Nada. Essa da maçã, o que é essa da maçã? Era cor, sangue, coração e maçã. Aí a resposta era vermelho. Pode reclamar com a Gabriela. Dei aquela dificuldade. Legal, hein? Legal. Mas aí, legal, ó, a professora acertou a maioria, hein? Foi só para dar aquela pegadinha, ser um pouquinho difícil. Agora vamos... Essa última, o que era, Igor? A última que eu falei, que era pessoa, visitar, passageiro, as dicas. E a resposta era visitante. Foi quase. Mas você foi bem, professora. Você acertou a maioria. Achei que era ônibus, avião. Você acertou 6, vai estar lá no rankzinho nosso já. Ai, Jesus, bom demais. Bom, professora, então eu vou passar a palavra de novo para os meus amigos aí, para eles continuarem essa conversa, que eu tô aqui só de ouvido e para mim tá sendo uma aula, viu? Uma aula da vida até agora, hein? Tô gostando muito. Ô, professora, tô falando. Por que credo? Não... eu tenho esses exemplos, eu acho que da minha vida, eu acho que eu tenho muito orgulho, né? De ter passado por isso e ter vencido, né? Porque o sonho te carrega, o sonho te move à vontade e de forma honesta, de forma você consegue. Tá sendo sensacional escutar esse papo aqui só como ouvinte. Acho que o pessoal, depois, quando vê essa conversa aqui, vai ficar muito feliz. Deixa eu passar a palavra para eles aqui. Então, professora, agora que a gente terminou o nosso joguinho, para dar uma descontraída, a gente vai passar para Perguntas da Galera, que são perguntas que nossos colegas enviaram para a gente, que eles gostariam de fazer para a senhora. E aí, a nossa primeira perguntinha aqui, a pessoa quer saber, se você não fosse professora, qual seria a outra profissão que você gostaria de seguir? Professora. Não, eu gostaria, eu gosto muito de plantas, né? Eu acho que a parte da agronomia, que junta a química e as plantas, eu acho que me fascinam também. Uma coisa que eu gosto. Faz muito sentido. Né? E a nossa próxima pergunta, então, qual a coisa que mais te fascina na química? Olha, ver a transformação, ver o resultado de pesquisas. Por exemplo, hoje, na área que a gente sempre fala, porque o pesquisador sempre muito desmerecido esses últimos anos, né? Ou últimas coisas aí, e a ciência, né, deixada para trás, mas que fascina vendo essas pessoas, por exemplo, hoje eu falo assim de pesquisadores do mundo debruçados no balcão na pesquisa para chegar numa vacina eficiente, numa vacina que funciona. Quantas noites de sono essas pessoas dedicaram a isso? Quantos? Não só os pesquisadores de ponta, mas aquele que lava, né, os tubos de ensaio, vamos dizer, aquela base de um laboratório, todos envolvidos numa só causa, né? Então, é uma coisa que fascina poder
descobrir, poder melhorar a vida das pessoas, né? Através de uma pesquisa, melhorar a vida de uma pessoa. Então, isso é fantástico. Por exemplo, eu que estudei no começo da minha carreira muito sobre a radiação gama, né? E eu estudei muito sobre o raio-x e ver, né, que foi descoberto o raio-x, que trouxe para a área da medicina, né, de diagnóstico, a descoberta do raio-x. Então, várias e várias coisas na nossa vida aí, que hoje temos certas facilidades, foi através da pesquisa, né? Então, de resultados de muito estudo, muita dedicação, né? Em todos os sentidos, né? Os polímeros, por exemplo, que facilitou, né, a vida, né? Os tubos, né, que recobrem os fios, que trazem energia para nós, nada mais que foi pesquisa, né, descobertas. Então, tudo que nos rodeia, né? A cor do tecido que nós usamos, das roupas bonitas que a gente, coloridas, que a gente gosta, dos sapatos e tudo mais, tudo vindo de pesquisas, né? Isso que traz o bem-estar. É claro que tem que ter cuidado com a parte ambiental, né? Tratar os seus rejeitos e tudo mais, mas traz um benefício muito grande para a nossa vida, né? Facilita a nossa vida e muito, né? Então, é a pesquisa que nos traz isso, nos move, né? Muda a nossa vida, beneficia a nossa vida diária, né? Cotidiana. Entendi, professor, bacana. A próxima pergunta é: qual o assunto mais quente, vamos assim dizer, na área de ambiental? Qual o assunto assim mais que está mais sendo falado ultimamente na área da química ambiental? Olha, na química tem vários assuntos de vários tipos de aí no a questão ambiental, a questão de aquecimento global, que tanto fala, não tem, não tem. Então, isso tem muitos estudos, né, fazendo as queimadas, né, e a gente tem que pensar que as queimadas geram uma destilação seca. Quando você queima alguma coisa, matéria orgânico recente, você está produzindo substâncias dioxinas, furanos e pHs e outras substâncias nocivas, cancerígenas para nós, né? Então, isso hoje tem tido assim, uma cobrança, né, por desmatamento, que quando o desmatamento vem acompanhado depois de queima. Então, o mundo inteiro está de olho no nosso país nesse sentido, né? Mas, mais hoje, por exemplo, a questão bem ainda forte, já tem algum tempinho, que chamados poluentes emergentes, que são aqueles que não estão na legislação, porque o emergente, porque não constam de legislação nenhuma, são os resíduos de medicamentos, vem aí os hormônios e tudo mais, que tem uma grande influência na comunidade bentônica, por exemplo, nos rios, nos organismos que depuram a água dos rios. E então, por exemplo, o fato de feminização de peixes, os hormônios, né, pode causar a feminização de peixes e outros organismos no meio aquático. Então, todas essas substâncias, né, esses excessos que nem todas as cidades têm o esgoto tratado. O esgoto é tratado, mas nem todas as substâncias são removidas nesse momento de tratamento. Por exemplo, teve uma aluna minha que trabalhou com diclofenaco antes da estação de tratamento e depois. Então, a quantidade de diclofenaco continua ali, o diclofenaco. Então, hoje a gente vai falar assim, olha, eu tenho todas essas substâncias no meio aquático, ela vai ter um efeito, né? Não só ela da maneira como ela foi para o meio aquático, mas o que ela degrada, no que ela transforma, né? Então, é bem preocupante hoje. Então, a questão dos poluentes emergentes. Antes, tem uma época que estudava muito os agrotóxicos e tudo mais. Continua estudando, porque eles estão aí, mas alguns deles estão na legislação. Tem até uma pesquisa que eu fiz, através dela, ela foi para os órgãos, né, como reguladores aí, como uma substância que deveria ser controlada, né? Então, através dessas pesquisas nossas, nós colaboramos nesse sentido, né?
Né? A questão da água é muito importante, porque se a questão da gente falar do reuso, São Carlos, aí tem grande parte que é tratada, mas aí vai embora tal o que é tratado, mas tem grande parte que não é tratada e vai. Aí vamos supor, tem uma outra cidade logo após São Carlos. Ela vai ter uma área de captação de água que veio de São Carlos. O que ela é? É uma água de reuso, tem resíduos, né, urbanos ali, então poucos rios não têm contaminação de esgoto sanitário. A gente não pode chamar de esgoto doméstico, viu, gente? Sempre que vocês pensarem é esgoto sanitário, né? Porque a universidade não é doméstico e ela gera esgoto, né? Vamos pensar por aí, a indústria também. Então, a gente acaba tomando uma água depois do Ribeirão do Feijão, ela recebe esgoto. Então, vem para São Carlos para ser tratada. Tipo, uma água de reuso, não é tão concentrada em esgoto, mas recebe esgoto, né? Então, hoje está o quente, essa parte de contaminação hídrica, né? E tudo mais, a parte de ar, né? Tipo, poluição do ar. Entendi, professora. E uma aluna quer saber também, das disciplinas do IQISC hoje, qual a senhora pegaria como uma optativa se fosse aluna de graduação? Eu acho que eu faria todas. Só não faria nem cálculo, nem GI, nem física. Isso eu não faria, não. Mas as de química orgânica, química analítica faria. As de bioquímica, nossa, faria. Faria a festa, professora, eu pegaria tudo. Difícil. Se deve dar. É muito legal. Eu faria como vocês, ia escolher o professor. Uhum. Tá certinha, tá certinha. E a nossa próxima pergunta é: enquanto a senhora estava na faculdade, você chegou a fazer algum esporte? Não. É que era um pouco distante de casa o campus, então eu ia a pé, né? Ia a pé e voltava a pé. Mas esporte nunca fiz nada. Acho que quando era do colégio eu jogava handball um pouco vôlei com essa altura toda. Uhum. Fazia de contas, né? Mas não esporte nenhum. Mas o importante mesmo é se divertir, né, professora? E a nossa última pergunta, que eu acho que muita gente gostaria de saber, é quando vai ter bolo de novo? Nossa. Tá. Quando vai ter bolo? Assim que vocês voltarem. Eu tô fazendo umas receitas, umas coisas tão boas, então quando vocês voltarem, a gente faz tudo que a gente podia fazer. Né? Já tô com água na boca. Tudo que ficou represado esse tempo todo, a gente faz, tá? Não vejo a hora, mas você. Eu não deixo de comprar o bolo de sorvete para vocês, tá? O bolo de penetra. Muito bom. Você lembra do bolo de sorvete? Com frutas em cima? Ai, gente, quando eu fui para a Ninfa já umas 500 vezes homenageadas. E a emoção é a mesma. E aí eu fiz um almoço para os alunos lá em casa. Aí, eu sempre fico assim, porque eu me canso um pouco, porque eu corro para lá, corro para cá, levanto muito cedo. Aí chega uma hora que eu já estou querendo meio que parar, assim. Eu não queria, era 4h30. 4h30 eles começaram a querer, 4h30, 5 horas, começaram a raspar as panelas para comer, né? Porque eu já não estava assim, muito acostumada, assim, mas eu fiz bastante comida, hein? Muita comida. Aí tal, e fizemos não sei o que e tal, mas eu não queria ir embora, não queria que eles fossem embora, né? Então ficamos ali, mas foi tão gostoso que a gente até queria ter feito de novo, era para a gente fazer esse ano. E para as meninas também, né? Para a turma delas, que eu fui para a Ninfa em março do ano passado, né? A gente queria fazer um almoço. Eu falei assim, vou fazer um almoço de mãe. Aí tinha os veganos, então tinha que fazer uma comida assim para os veganos. É claro que quem não é vegano come de uma e da outra também. Aquela festa, né? Aquela folia. E tem a nossa turminha do cinema também, que a gente faz tempo que a gente não vai, e que a turminha do cinema também eu fiz almoço para eles lá em casa também. A turminha menorzinha.
Mas é muito gostoso, né? A gente ficar conversando, tudo. Esses papos, essas rodas de mesa de conversa é sempre muito bom, professor. Nossa, mas aquilo eu não queria que acabasse, né? Eles chegaram lá em casa, acho que já eram umas 11 da manhã, ou antes disso, né? Acho que antes disso. E já foi beliscando, e já foi comendo daí a pouco, e não sei o quê. E conversa, e faz isso, e vai lá bisca mais um pouco, come mais um pouco. É assim, não queria que acabasse o dia. Foi uma coisa, essa eu acho, essa na minha vida foi uma coisa bem rara, né? Não queria que acabasse. A gente faz questão de quando voltar marcar alguma coisa assim, professor. Vamos fazer sim, eu faço o almoço, tá? Olha só, hein? Vou marcar aqui na minha agenda já, hein? Já vou anotar aqui também. Espero tá aí, né? Quando voltar. Né? Não, eu vou esperar vocês. Eu falei, o Vitor é um aluno que formou, é essa turma do Vitor que eu fiz esse último almoço. Daí eu falei assim, olha, quando vocês formarem, eu vou aposentar. Ele falou assim, agora eu quero ver se você vai aposentar. Agora, coitado, se ele pensar lá, não consegui sair ainda. Ai. Mas é sempre assim, professor. Bom. Eu gosto do que eu faço, né? Então tenho paixão pelo que eu faço, paixão mesmo. Não, Quando assim, você está gostando de fazer, professora, você não tem idade, não tem peso, não tem nada que pare. Quando você estiver motivado. Mas uma hora eu preciso sair para deixar os meninos novos. Agora eles não vão contratar tão cedo, então capaz que eu não posso sair tão cedo também. Que bom pra gente, mais tempo com a senhora, professor. Bom para mim que fico com vocês, que eu adoro. Então. Professora, agora para o final temos o bate-bola, as perguntas rápidas, que é o pergunta, a senhora responde assim, papum, para a gente ter uma coisa mais dinâmica assim. Pode ser? Podemos começar? Pode. Qual foi a primeira lembrança da vida? A química do sabonete. Boa. Um ídolo, professora? Dimas Covas, atual, né? Uhum. É atual Dimas Covas. E se você pudesse ser uma pessoa qualquer por um dia, qual você seria? Professora. Não sei. Um sonho, professora? Viajar mais, ver mais coisas diferentes, trazer muito conhecimento, porque dos países que eu conheci muitos países. Conheci a Rússia, por exemplo, conheci o Marrocos, muito diferente. Então, conheci mais países, sabe, que faz com que a gente valorize o nosso país. Conhecer outros países, a gente dá valor no nosso, mais valor no nosso. Tem os defeitos, tem as dificuldades? Tem, mas ele é nosso país. Eu nasci nesse país, não é por acaso. Professora, uma música? Toada com Almir Sater. Boa. Qual é o maior medo da senhora? O maior medo de cobra. Um arrependimento, professor. Arrependimento, eu acho que eu não tenho nenhum. Não, acho que não tenho nenhum arrependimento. De não ter sido melhor pessoa, assim, alguns, né, ter sido melhor ainda, né, ter sido por mais tempo, assim. Mas ainda tem muitas oportunidades, né, professora, para sempre melhorar, isso que importa. Professora, um defeito? Tempestiva. Bom. Professora, se você pudesse presenciar um evento histórico, qual seria? Histórico pode ser da natureza? Pode. Um vulcão em erupção. Que eu pudesse ter segurança de ver. Porque eu vi o Alteide, fiquei apaixonada por ver aquelas lava, aí pensando na química, o que aconteceu, o que é que formou ali. Gente, é apaixonante. No Tenerife eu vi isso. Lindo. Que bonito. Eu imagino que seja uma das coisas mais belas que tem no mundo. Lindas. Professora, uma felicidade. Uma felicidade estar com vocês. Professora, e agora por último, quem foi Eni Maria Vieira?
Uma pessoa que lutou, que batalhou e que conseguiu. Entendi. Bacana isso, professor. Perfeito. Bom, professora, a gente queria dizer que chegamos ao fim da nossa entrevista. Mas estava tão bom. Estava um papo realmente muito gostoso. Não foi um almoço de mãe, mas realmente foi um papo muito gostoso, uma tarde muito gostosa de ter passado aqui com você. E a gente fica muito feliz, muito agradecido de você ter aceitado nosso convite, ter vindo aqui, ter participado, ter trazido todo esse aprendizado para a gente, além de divertimento também. Foi muito divertido estar aqui com você. E é isso, a gente agradece bastante, professora. Tanto eu, quanto o Lucas, quanto o Igor também. E espero que o pessoal curta tanto quanto a gente ouvir, né, ver essa entrevista junto com você. Eu gostei muito, eu parabenizo vocês. Desde que o Igor falou, eu já achei fantástico. Eu acho que o professor, eu nunca fui assim, né? Mas tem muito professor que está muito distante, às vezes o aluno tem medo, tem que receio e tal. Isso às vezes faz com que aproxime mais, achar que o professor é um semideus. Não é. Então, eu parabenizo vocês pela iniciativa, é muito legal isso. Além de trazer para vocês uma desenvoltura, né? Eu acho que, às vezes, os exemplos nossos, né? Cada um tem os seus peculiares de cada um, traz algum aceno para a vida de vocês, e essa desenvoltura de vocês estarem fazendo isso, né, isso vai somar na vida de vocês. Então, isso é muito bom, né? Professora. Muito bom, parabéns pela iniciativa, parabéns mesmo. A gente que agradece, professora. Agradece por incentivar também, por todo o apoio. Podem contar comigo o que vocês precisarem. Tá bom? Bom, professora, eu só gostaria de agradecer mesmo também, principalmente porque eu comentei com a professora durante uma das reuniões que a gente está tendo contato aí, basicamente quase toda semana a gente está tendo umas reuniõezinhas aí para preparar o terreno para os novos alunos, né? Então, tive a oportunidade de conversar com a professora em um projeto um pouco maior do Instituto e depois apresentar esse projeto, esse humilde projeto nosso, que tem como objetivo justo... Não acho que de humilde não, mas não é num teor depreciativo, não. É porque é igual eu comentei naquela vez, é um projeto que a gente quer que tenha cara de aluno e que a gente quer mostrar que os professores são pessoas, assim como a gente, que a gente pode ter contato, pode conversar, pode ir tirar dúvida, não precisa sempre esperar a aula acabar porque tem vergonha e tudo mais. E eu agradeço muito da professora ter participado, foi uma conversa sensacional de ter escutado aqui. Eu já admirava a professora, agora admiro 2 vezes mais. E vou ficar cobrando esse almoço aí, hein? Quando voltar, vou estar lá. Vamos fazer sim, vamos fazer e vamos dar boas risadas, né? É muito gostoso estar com você, ter esse projeto e essa colaboração que vocês, né, participaram dessas atividades do Instituto faz muito bem, né? Acho que é muito bom. Tá. Professora, a gente agradece mais uma vez por esse bate-papo assim incrível, que agregou valores enormes de conhecimento, de ética, de moral, de vida, que muito mais do que só uma aula de faculdade, uma aula para a vida assim inteira. Foi muito gostoso, eu adorei passar a tarde com a senhora, conversando, bate-papo, essas perguntas assim, conhecer mais sobre a senhora foi muito bom. Como o Igor disse, né, antes eu já admirava, agora triplicou minha admiração por toda a trajetória, toda a história, todo o conhecimento, de fato, assim, foi muito bom. E eu quero agradecer todo mundo que vai assistir ou está assistindo esse bate-papo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto a gente gostou de fazer, de participar, de conversar com a professora. E é isso. Então, esperamos vocês no próximo episódio, no próximos conversas com outros professores. E até mais. Até mais. Eu que agradeço muito. Adorei ficar aqui à tarde com vocês, viu?
Assim como o almoço, não queria nem ir embora mais.